Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Benja reagindo ao Aeroflá do Flamengo aí. Ele foi impressionado, né? E falou também sobre a torcida que ficou aí revoltada com o Gerson, né? Que dá adeus aí ao Flamengo e vai pro Zenit. Vamos ver a reação aí de Benja. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Ô, Tanquinho, coloca aí no ar. Rapaz, bicho, o Flamengo, a torcida do Flamengo não entendo, cara. Olha o que os caras fizeram com o Gerson lá no aeroporto. Coloca as imagens aí. Olha lá, sobe o áudio aí, Tanquinho. Que bonito. Que bonito, que bonito. Que bonito. Ai, que bonito, já entendemos. Ô, Jorge Nicola, por que essa ira da torcida do Flamengo com o Gerson, que pra mim é um dos 3 melhores... Olha lá, nota de 3, mercenário, Judas e traidor. Deixa eu te falar, ô Jorge Nicola, pra mim o Gerson é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. O Flamengo foi avisado nas últimas horas pelo Gerson de que ele joga o Mundial de Clubes e, na sequência, no dia seguinte à eliminação ou no fim da participação, o Zenit deposita a multa de 25 milhões de euros e leva o jogador embora. E aí a gente precisa destacar o erro gigante, pelo menos na minha opinião, do presidente do clube, o BAP, e o José Boto. Os dirigentes do Flamengo aceitaram, no mês passado, uma redução drástica na multa rescisória. O contrato do Gerson tinha uma multa de 200 milhões de euros. Os caras estavam discutindo a prorrogação do contrato e o Gerson queria ganhar a mesma coisa que o Jorginho vai receber, 2 milhões e 100 mil reais por mês, que fará do Jorginho o jogador mais bem pago da história do Flamengo. O Flamengo se recusou a pagar isso pro Gerson e pagou 1,5 milhão de reais por mês. Gerson falou, tá bom, você vai pagar 1,5, mas eu quero a redução da multa rescisória. De 200 milhões eu quero 25 milhões. O Flamengo aceitou, imaginando que ninguém pagaria os 25 milhões de euros. O Zenit já se comprometeu a fazer esse pagamento à vista e o torcedor, muitos torcedores não queriam nem que o Gerson embarcasse para os Estados Unidos. Ô, Clebão, você que jogou, o Zenit é na Rússia, você jogou na Ucrânia, né? São 2 países que estão em guerra e tal. Tem que ir mesmo. Por mais que a Rússia está nesse momento, você acha que tem que sair, tem que fazer a grana? Não joga competição europeia. Não joga nada, só vai jogar o campeonato russo. Copa da Liga e o campeonato russo. Tem que ir mesmo? Eu acho que o Flamengo erra de não ter pago o que ele gostaria de receber ali. Eu acho que pela história que ele já tem dentro do Flamengo, eu acho que ele deveria ter um dos maiores salários, talvez até o maior salário do... Eu não acho justo, por exemplo, o Jorginho ter um salário maior do que o Gerson. Agora, também não sei se o Gerson agiu de má fé, né? Já sabendo, de repente, que a multa iria ser paga e ter pedido para baixar a multa rescisória dele. Então, é difícil, né, Benja? Mas boa sorte para eles, caso ele for para lá. Realmente não vai jogar competição europeia, que é, né, para quem está lá na Rússia ou na Ucrânia, nesses países menores assim, né, no futebol, é uma perda muito grande. Financeiramente é um bom negócio, né, Mauro? Mas... Eu não faço conta com o dinheiro de ninguém, indiscutivelmente. Também pensando além... Acho que indireta no Mano, velho. Não. O Mano parece contador, velho. Agora, pensando no futebol, será que ele fica longe da seleção? Luiz Henrique era uma referência do Botafogo da seleção brasileira, foi pro Zenit, não é que sumiu, né? Até porque mudou o comando. Hoje você tem, com a Scout, você tem condições tecnológicas de acompanhar o campeonato de lá. O Ancelotti deixou claro, eles conversaram, o Ancelotti falou, você escolhe o que quiser. Mas na entrevista coletiva, o Ancelotti deixou claro, assim, um negócio que é fundamental, o nível de enfrentamento cai um pouco. Não estou dizendo que o brasileiro é muito melhor que o futebol russo. Então tem esse risco. Agora, a questão financeira é dele. E familiar também. Convocamos até goleiro que está na Arábia, ué. Mas aí é pelo histórico que o Bento já tinha, né? É muito bom. Mas com relação aí ao Gerson, Benja, eu acho sinceramente aí que é uma atitude pouco inteligente dele, ainda mais pensando em um futuro dentro da seleção brasileira e para o futebol russo a enterrar a carreira. Bom, obrigado, Jorge Nicola. Embarcou hoje, agora há pouquinho, né? No Aeroflá. E o Fábio Jupa traz informações pra gente. Fala galera do Troca, tudo bem? Torcida do Flamengo veio se despedir do time que está indo para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O ônibus da delegação chegou aqui ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio às 9h35 da noite e foi recebido com muita cantoria, fogos de artifício, bandeiraço. Era para ser uma grande festa de despedida, mas teve um pouquinho de confusão também, porque tinham muitos torcedores em cima dos 2 ônibus da delegação. E quando esses ônibus entraram numa área restrita pelo policiamento,
livramento, o que aconteceu? Confusão, a polícia jogou bombas de efeito moral, gás de pimenta para dispersar um pouco o tumulto. O Flamengo está indo para a Copa do Mundo de Clubes com 31 jogadores, sendo que 2 já estão lá, o zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves. Eles estavam com a seleção sub-20 nos amistosos da data FIFA lá no Egito, seguiram direto para os Estados Unidos, daqui hoje estão indo 29 jogadores. O Flamengo tem previsão de chegada nos Estados Unidos amanhã às 7h45 da manhã, horário local, em Atlantic City, que é a cidade onde o time vai ficar concentrado durante toda a primeira fase da competição. Amanhã também tem o primeiro treino, às 4 da tarde, na Universidade de Stockton. E deve ser assim até domingo. No domingo, a delegação segue de ônibus para Filadélfia, uma viagem de mais ou menos 1h30. Na segunda-feira, lá na Filadélfia, o Flamengo estreia na Copa do Mundo contra o Esperance da Tunísia, jogo às 10 horas da noite, mas horário de Brasília e, é claro, todo mundo vai assistir no Sport TV ao vivo. É isso, pessoal. Um bom programa para vocês e uma boa noite para todos. Grande Jupa, muito obrigado pelas informações. Também já é tradição, né? Assim como os torcedores irem se despedir dos seus clubes, as confusões com o policiamento militar, né? Nem todo mundo sabe se comportar, o torcedor exagera, a polícia reage, muitas vezes também de forma exagerada, mas é algo, infelizmente, que faz parte já da nossa cultura, né? A despedida e a confusão. Quem vai lá já sabe que também está um pouco sujeito a isso, mas de toda maneira a festa da torcida é muito legal, né? Eu acho muito bacana quando as torcidas vão ao aeroporto, se despedir aquele último tchau, né? Um abraço ali, uma força para o time que vai disputar um jogo ou uma competição importante como essa. E algo que causa muito frisson, porque é uma grande novidade. Todo mundo sabe que os nossos times não vão ganhar o campeonato, né? Para ser bem realista, pode acontecer? Pode, mas imagino que vai ser uma catástrofe se algum dos times brasileiros conseguir ganhar. Ao contrário, uma catástrofe? Não, no lado positivo, né? Precisa acontecer uma catástrofe para um time brasileiro conseguir ser campeão do mundo de clubes nesse novo formato, devido à disparidade financeira absurda entre os brasileiros e os europeus. E com tantos europeus, né, na disputa. Mas vale a festa, vale estar num lugar importante, enfrentar adversários de peso, que é o que todo mundo quer fazer, e medir forças, né, Mansur? Para saber exatamente ou ter um bom parâmetro de onde estamos em relação ao mundo do futebol. Então, eu acho fascinante o que vai acontecer. Primeira coisa, assim, não tem novidade aí. Quase toda aglomeração grande de pessoas em que a polícia militar se envolve, especialmente no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil. Mas quase lugar, né? Quase sempre a coisa termina porque o policial faz aquilo para que ele foi treinado, né? Que é jogar bomba e bala de borracha, especialmente de uma concentração mais popular, né? Se fosse uma concentração de elite, talvez, em geral, a reação não é a mesma. Mas, enfim, acho que a gente vai viver dias que tem um ar fascinante, né? E até quando a gente falar, é muito difícil, seria um evento muito fora do normal que um clube brasileiro ganhasse o campeonato. De fato, se você pensar, olhar a realidade econômica, olhar os elencos, de fato é anormal. Só que a gente vai pisar num terreno muito desconhecido. É um formato de campeonato, de um tipo de campeonato que a gente nunca teve antes. Não estão chegando os clubes para enfrentar, como é no fim do ano, apenas um confronto entre o campeão continental com o clube europeu, que em geral está na ponta dos cascos no seu melhor momento. Então, esse time até, o campeão europeu, vai estar lá, né, que é o Paris Saint-Germain. Mas, por uma série de fatores do torneio, por exemplo, a representação europeia que estará no campeonato não é a melhor representação possível, por algumas razões, né? Seja pela regra, por normas que a FIFA impôs de classificação. Questão de ranking, né? O ranking, mas você não podia acumular um número de países divisão além, por países. repetir mais de 2 países através do ranking, a não ser que eles fossem campeões continentais, no caso da Europa, a Champions, para tentar ter um pouco mais de diversidade. Porque a realidade do futebol mundial é de concentração de riqueza. Você correria o risco de ter 2, 3 ligas só europeias representadas. O efeito colateral é que você olha, você não encontra um Barcelona, você não encontra o Liverpool, você não encontra um Arsenal. Essa é uma questão do torneio. A outra, que aí é um debate que é um pouco mais longo, até estarei publicando um texto sobre isso amanhã no meu blog, no GE. Estarei lendo. Eu acho fascinante o torneio. Vão ser 30 dias de uma experiência espetacular. Agora, sob o ponto de vista meramente esportivo, tem pouco cabimento, na realidade do que é o futebol, uma disputa de clubes quadrienal. Por quê? Porque quem se classifica muitas vezes com um time e vai jogar o campeonato com outro absolutamente diferente. É o caso,
por exemplo, do Fluminense, né, que foi campeão da Libertadores. O Chelsea se classificou o Chelsea se classifica em 2021 numa final contra o Manchester City. Se você pega o time titular do Chelsea que jogou aquele jogo, só o Reece James está no elenco. Pois é. Aí já teve mudança de treinador, mas eu não me refiro só a isso. É que as seleções nacionais, elas são estruturadas com base em um ciclo de 4 anos. Nada mais importante do que o ponto final desse ciclo acontece durante esses 4 anos. Então tudo se planeja para lá. Os clubes, por mais que eventualmente eles tenham processos de um pouco mais de longo prazo, eles sabem, nesse ano não ganha, mas no outro ano se fortalece, tentem montar uma base que seja um pouco mais duradoura. No fundo, clubes são mini projetos de uma temporada. Então, o que reflete de fato o momento do futebol de clubes é o desempenho ao longo de um ano, porque os clubes se montam para isso. Talvez a gente esteja vendo nascer um torneio que vá minimamente mexer com essa realidade para que clubes se estruturem para chegar bem ao final do período de 4 anos. Mas mesmo assim, qual é a diferença? Eles jogam coisas muito importantes que são a razão da existência deles todo ano nesse período, no que seria um ciclo entre 2 Copas do Mundo de clubes, né? Que são os campeonatos nacionais, que são os campeonatos continentais. É isso que mantém a existência dos clubes. As seleções, elas existem em função quase da Copa do Mundo. Então, você acaba tendo uma representação que é um tanto aleatória em alguns aspectos, né? Você não reflete exatamente o que é a elite do futebol de clubes. Isso é um aspecto que o torneio vai ter que conviver se ele, de fato, se edificar nessa base de ser quadrienal. Porque o futebol de clubes, ele não se estrutura em uma base quadrienal. Se fosse assim, por exemplo, o Real Madrid não teria se divorciado do treinador ao fim da temporada europeia, porque ali para ele acabou o projeto do ano, né? Tanto que ele está agora servindo a seleção brasileira e fazendo com que o Mundial seja a entrada de um novo técnico, de novos jogadores, um início de trabalho. Eu repito, não estou desmerecendo o torneio. Acho que a experiência vai ser fabulosa, fascinante. Você imagina ver os melhores times do mundo no formato de Copa do Mundo. O torcedor de clube nunca viveu. Isso é maravilhoso. Mas toma cuidado, não gasta tudo aqui, porque os caras poderem ler o coisa lá, né? Senão eles estão ouvindo o CQ, eles não vão ler o blog. O blog, né, cara? Mas ao mesmo tempo, assim, né? Entendo a questão do Real Madrid, talvez querendo uma vida nova. O que estava acontecendo ali com o Ancelotti nesse momento, nessa última temporada especialmente, não estava dando muito certo. Por que já não tentar fazer com que algo mude, né? Se crie um fato novo para um time que naturalmente tem ótimos jogadores, um bom elenco, para quem sabe já começar a reagir na Copa do Mundo de Clubes e talvez essa troca de técnico seja o choque que esse time precise para voltar a vencer. Tanto que o Real Madrid chegou a cogitar ter um interino nesse período para que o Xabi Alonso começasse o trabalho após. Mas a decisão foi de que usasse a Copa do Mundo já para iniciar o trabalho e ele conhecesse esse elenco, conhecesse os jogadores. Mas esse é um caso. Assim. O que a gente vai ver, na verdade, é o fascinante do torneio é que a gente vai ter uma quantidade de choques entre diferentes escolas e culturas que o calendário abarrotado do futebol atual, ele praticamente eliminou. Os clubes se fecham nos seus países, nas suas confederações. Isso vai dar... E como não vai ser só o choque com o melhor europeu possível, vai ter europeus de várias camadas, você vai ter uma régua para medir as coisas né? assim, que a gente nunca teve. Não sei se ela é melhor ou pior, mas a gente nunca teve. Né? Claro. É algo novo. E isso é muito fascinante. E o que vai fazer diferença em cima disso tudo que o Mansur está falando, e é legal falar, porque realmente a reflexão em cima de algo que é novo, né? A gente não tem certeza de nada. A gente que está acompanhando, acho que, do caramba, e acho que a maioria dos clubes que estão lá vão achar assim. Pode ser que tenha algum clube que fala, poxa, eu não consegui dar férias, certo, para meus jogadores, porque teve data FIFA agora. Isso. Era um momento de eu dar férias e folga, eu tenho que preparar para uma competição, só que depois já vai começar em agosto de novo o meu ano, né, a minha temporada, e tudo isso para eles se reprogramarem. Uma certeza que eu tenho, lógico, que eles vão querer ter a chancela de campeão para carregar no peito esse tempo. Se vai acontecer outras Copas do Mundo, a princípio vai, né? Mas o detalhe é que eles vão poder usar o patch da FIFA, né? Aquele escudo de campeão do mundo por 4 anos. Isso, por 4 anos, então é um orgulho mesmo. Ele não vai perder por 4 anos, então ali ele vai ser... Ele é campeão por 4 anos. E é por isso, então vai gerando e vai gerar algo diferente do que já foi sempre os mundiais de final de ano, que a gente, principalmente aqui, a América do Sul estava em fim de temporada e eles lá na metade. Mas de toda maneira, vai ser um torneio importante, mas para eles de uma pré-temporada. Porque o Manchester City ou alguns outros times já conseguiu dar uma liberação para alguns atletas e vai começar um período de treinamento dentro de uma competição super importante. Se esse torneio em placa, daqui a 50 anos, o primeiro campeão é lembrado, eternamente. Tá na história e não sai. A primeira é a primeira. Sem dúvida. Até estou sendo cornetado aqui na hashtag troca de passes, ô Mansur. Veja só, não sei como é possível isso. Aqui, ó, o
Pedra, manda o seguinte. O Pedra? É o Marcião? Não, não é, não. Ah, não é, não. Cara, esse cara que comanda o programa é um dos piores. Olha a M que ele fala. Deve ser torcedor de algum time que não está no Mundial. Tem razão. Nem tá longe, por sinal. Falar que é uma catástrofe um brasileiro ser campeão, não precisava disso. Catástrofe é ter você comandando esse programa. Rapaz. Assim, claro que eu estou torcendo para que um brasileiro ganhe, mas, ô Pedra, não sei se você tem acompanhado o futebol mundial nos últimos anos, né? Os últimos 20 anos. Mas, convenhamos, é um pouco difícil. Fazendo um paralelo, não sei se eu estou exagerando, vocês vão dizer se é bobagem, mais uma M que eu estou falando aqui, né? É mais fácil, na teoria, vou tomar uma pedrada do Pedra aqui, é mais fácil, na teoria, uma seleção, estou dizendo assim, que se a gente pensar no que é o futebol mundial de seleções e o que é o futebol mundial de clubes, estou dizendo que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão num patamar, é como se na Copa do Mundo de futebol, a Coreia do Sul fosse campeã do mundo. Será? Eu acho difícil. Ou eu tô exagerando. Mais ou menos, a Coreia do Sul, a Nigéria, ou o Japão ganhar a Copa do Mundo de futebol. Primeiro, se falar só o Brasil, agora já tá bom. Porque assim, na minha cabeça, na frente dos brasileiros, a gente tem ali pelo menos uns 8, 9 europeus, na teoria. Eu acho que tem uns 3 ou 4 europeus que fazem jogos muito duros na teoria, né? É claro que os brasileiros podem jogar contra o Real Madrid e, de repente, fazer um jogo duro, né? Na teoria, nós temos aí 8 times, mais ou menos, né? Só falando dos europeus, sem falar o resto do mundo, que a gente também compete, muitas vezes, em nível parecido. A gente tem uns 8, 9 times melhores do que os nossos. Então, se a gente for analisar ali pela questão de seleções numa Copa do Mundo, não estão mais ou menos ali? Uma Nigéria, uma Coreia do Sul, sabe por que eu acho difícil Estados Unidos? Traçar o paralelo? Porque assim, quando o futebol se globaliza, né, ele concentra quase todos os talentos em algumas ligas europeias. A elite dos clubes europeus, dos superclubes europeus, descola do resto. Então o futebol de clubes cria um abismo gigantesco entre centro e periferia. Só que como todos os países do mundo passam a exportar os seus melhores talentos para essas principais ligas, você deixa de ter a figura do país que está descolado da elite do jogo totalmente. Todos os países do mundo mantêm relações com a elite do jogo. Então, o futebol de seleções faz o oposto. As disparidades quase são eliminadas. Ganhar um jogo de seleções hoje é difícil em qualquer nível de enfrentamento. Por isso, eu acho que são realidades um pouco distintas. Trazendo para os clubes, por que eu acho que a gente vai ter uma questão um pouco diferente, assim? É diferente você chegar no fim do ano, onde os nossos clubes enfrentam o fim da temporada, enfrentando um europeu que está no auge da sua capacidade de competir, e agora você leva para um torneio em que é o fim da temporada, a temporada acabou para os europeus, você vai ter jogos no meio desse período, as temperaturas bastante altas. Isso, para mim, vai ser o maior erro, é o que vai estragar uma boa parte da qualidade do jogo. Alguns jogos vão jogos sofrer, de meio-dia, enfim. Alguns jogos regiões vão sofrer quentes. Em regiões quentes. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aí, né? Vimos aí que a imprensa, né, repercutiu um pouco sobre esse campeonato, né? E também falou um pouquinho sobre a Aeroflá do Flamengo aí, que foi o maior Aeroflá, né? Aí entre os times brasileiros. O Flamengo aí sempre vem fazendo esse apoio, né, ao time quando tem um jogo importante na Libertadores, cheio de contratação, né, e também agora com o Mundial de Clubes, né. Então o Flamengo aí apoiou, fez uma festa gigantesca aí que deixou a imprensa aí, né, de boca aberta com tudo isso que o Flamengo vem fazendo, né. Então o Flamengo agora vai chegar nos Estados Unidos, vai tentar organizar o time a tempo, né? Que já tem a estreia, se não me engano é dia 16, né? Ou é dia 15, né? O Flamengo estreia contra o Esperance. E assim o Flamengo segue aí sua trajetória nesse Super Mundial de Clube, né? O Flamengo tem o Esperance, depois o Chelsea e depois o Los Angeles. Então o Flamengo tem chance sim de se classificar, né? Mas vamos torcer que classifique em primeiro.
Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho, né? Que logo mais vamos fazer mais vídeos pra vocês aqui, atualizando sobre o Flamengo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.